O Ministério Apostólico De Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Bom dia, toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja, e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa feito para a edificação do corpo de Cristo. Amados, depois de uma série de ministrações intitulada Eleição e Predestinação à luz da Bíblia, começamos hoje uma nova série cujo tema geral é Mensagens para a Edificação. São mensagens feitas para a edificação da igreja, para aqueles que desejam de fato uma vida transformada, para aqueles que desejam encontrar-se com Cristo no dia da sua volta e ter as suas vidas aprovadas diante daquele que a tudo vê, daquele que julgará a cada um segundo as intenções do seu coração. Por isso eu quero convidar a vocês a nos acompanharem a cada sábado, mensagens que certamente alterarão as vossas vidas. Hoje começaremos a ministrar a mensagem cujo tema é o cumprimento do mistério de Deus. Acompanhe-nos em o nome de Jesus e sejas edificado. Queridos, o tema da mensagem desta manhã é o cumprimento do mistério de Deus. É um tema extraído do livro do Apocalipse, no capítulo 10, texto este que nós leremos logo mais no desenvolvimento desta mensagem. O cumprimento do mistério de Deus. Eventualmente precisamos nos reunir, como nesta manhã estamos reunidos, para ponderar algumas coisas, para considerar o nosso chamamento, para considerar o porquê que o Senhor nos chamou, para considerar o porquê que o Senhor nos uniu, o porquê que o Senhor nos reuniu, para entendermos muitas coisas que no princípio estavam aparentemente claras, mas que o tempo muitas vezes costumam obscurecer a razão do propósito para o qual existimos e para o qual estamos aqui reunidos. Se nós observarmos a história bíblica de todos os servos de Deus do passado, que também a nossa semelhança tiveram esses momentos, esses encontros especiais, em que pararam para refletir e para considerar o propósito de Deus em suas vidas. O que seria o livro de Deuteronômio na Bíblia Sagrada? Todos que leem o Antigo Testamento, ao se deparar com o livro de Deuteronômio, o quinto livro do Pentateuco, vai verificar que este livro é um livro de repetições. Há até aqueles que interpretam a palavra Deuteronômio como sendo repetição das leis. Mas ainda que literalmente fosse assim interpretado a palavra Deuteronômio, mas em essência o livro de Deuteronômio é um marco na história da nação de Israel. Por quê? Verifiquem. Havia um povo escravo no Egito. Vocês sabem da história? Um povo chamado a nação de Israel, que era escrava na terra do Egito. E ali eles ficaram 400 anos no Egito, sendo influenciados por ídolos, por cultos pagãos, influenciados pela religião pagã, pelas mitologias, pela astrologia, enfim, por tanta cultura que não podia forjar neles uma clareza ou um entendimento da vontade de Deus.
Ora, mas eles eram um povo de Deus. Eles eram o povo da aliança. Eles eram a descendência carnal de Abraão. E Deus tinha um propósito com aquela nação. Mas eles estavam totalmente absorvidos e embebidos por uma cultura e por um conhecimento anti-Deus. Então Deus envia Moisés. Moisés tira o povo de Israel do Egito. Vocês sabem da história. Atravessa o Mar Vermelho e os leva até o Monte Sinai. Lugar em que Deus fala com o povo, Deus se revela ao povo. E ali então são escritas e promulgadas várias leis. Leis que devem ser entendidas nesta mensagem como sendo a revelação da vontade de Deus para aquele povo naquela época. Então o povo conheceu a Deus ali no Sinai, conheceu a vontade do coração de Deus. Tudo foi muito claramente revelado. Como Deus queria que se fizesse, como se vestir, como comer, como caminhar, como adorar, como servir. Para que servia isso? Para que serviria aquilo? Tudo no seu devido lugar. O livro de Levíticos traz-nos então essa ideia da coordenação de Deus, da vontade de Deus revelada em todos os mínimos detalhes. E agora este povo também recebe de Deus o encargo de edificar um tabernáculo, o que eles fazem. E então nós vamos verificar no capítulo 40 de Êxodo, que esse tabernáculo está erigido, ele está pronto, a glória de Deus enche o templo. E aí, quando chegamos no capítulo 10 do livro de Números, começa-se então a jornada. Eles saem do Monte Sinai e agora eles vão caminhar no deserto. Eles são os peregrinos no deserto. Por quanto tempo eles peregrinam no deserto? 40 anos caminhando. Tempo suficiente para morrerem muitos, ou quase todos, e tempo suficiente para que uma nova geração surgisse. E então, quando esse povo chega às margens do Rio Jordão, na terra que se chama Transjordânia, Moisés olha para o povo, tanta carinha nova, que não estiveram na saída do Egito, que não estiveram no Sinai, que nasceram no deserto, que nasceram 2, 3, 4, 5 anos depois dessa revelação extraordinária de Deus no Sinai, e que pessoas que simplesmente pegaram o bonde andando, é assim que fala. Josué e Caleb, eles viram tudo do início. E mesmo aqueles que viram muitas coisas, até mesmo as revelações do Sinai, queridos, o tempo, muitas vezes, ou quase sempre, é um elemento que apaga da memória e do coração aquilo que no princípio foi tão claramente infundido e inscrito no coração. Então Moisés, por iluminação e direção do Espírito Santo, falou: se assentem todos, vamos nos acampar aqui antes de atravessarmos o Jordão. Mas para que, Moisés? Por que a gente não atravessa logo esse Jordão? Olha lá, a primeira terra a ser conquistada, Jericó. Vamos logo enviar espias, vamos resolver esse problema logo. Ele disse: não, é preciso que nós façamos aqui um deuteronômio. Moisés, o que é o deuteronômio? Não é a repetição das leis, tão somente, mas nós vamos reconsiderar a história de Israel. Nós vamos reconsiderar e vamos narrar novamente, trazendo uma aplicação prática desde quando Deus nos tirou da terra do Egito. Porque os mais novos têm que ouvir, os mais novos têm que entender, os esquecidos têm que se relembrar, para que toda essa narrativa, para que todas essas leis, para que todo esse empenho em refalar tudo aquilo que outrora havia acontecido, possa reaquecer o coração, para que possamos ter um coração tão fresco quanto no princípio tínhamos, para adentrarmos a terra prometida. Vocês entenderam isso?
Pastor, mas o que tem a ver conosco? Tudo. Nós não temos 40 anos no deserto, mas estamos entrando na casa dos 10 anos. E esse ministério, ele nasceu um dia no coração de algumas pessoas que estavam oprimidas, que estavam cativas e que tiveram a graça de enxergar algo, ainda que anuviado, ainda que não tão claro, porque toda revelação é progressiva. Não pense que Moisés entendia tudo, que ele muitas coisas ele não entendia. E algumas coisas ele veio a entender depois, e ainda outras ele nem chegou a entender nada. E então nós tínhamos da parte de Deus um encargo no coração de constituir uma igreja que tivesse um caráter, que tivesse um perfil, que tivesse uma obra, que tivesse um trabalho, que tivesse um encargo, que tivesse um empenho. Há 10 anos, aproximadamente. E esse tempo, muitas vezes, chega a apagar do coração esta chama ou a razão de existirmos como ministério apostólico de volta à palavra. E em segundo lugar, também há aqueles que ingressaram nesse ministério depois, 1 ano depois, 3 anos depois, 4 anos depois, 5 anos depois, 8 anos depois, 9 anos depois. E como aqueles que nasceram no deserto, eles ingressaram numa marcha em que já estávamos, talvez uma marcha desritimada, ora ritmada, ora desritimada. E assim nós estamos hoje com já um grupo expressivo de pessoas. E é preciso nós pararmos e fazermos o nosso Deuteronômio. Não narrar a nossa história, não. Mas rever princípios fundamentais da revelação de Deus que nos faz ser igreja e estarmos como igreja congregados hoje. Eu sei que eu não tenho como abranger a revelação da doutrina do Novo Testamento. É por isso que eu quero me prender apenas em 3 pontos, somente, que é a base de qualquer outra revelação. Porque sem essa trilogia, seria 3 temas, embora dentro de um só, nós não temos como avançar para nenhuma outra doutrina, nenhuma, se não partirmos desse ponto. Não somente o povo de Israel teve o Deuteronômio, esse momento de reflexão, de revisão, para uma revitalização da fé, da coragem, do ânimo, da alma, mas vocês também deverão lembrar do tempo de Esdras, quando o povo de Israel depois tinha sido levado cativo para Babilônia. Quantos anos eles ficaram em Babilônia? 70 anos ficaram em Babilônia. Muitos morreram. Muitos, embora vivos, já velhinhos, perderam a esperança simplesmente. Tem aqueles que perdem a esperança, sabia? Outros nasceram em Babilônia, falando a língua caldeia, comendo a comida caldeia, adorando os ídolos caldeus. Esqueceram-se de Deus e da sua vontade. Então, quando o Senhor os resgata de Babilônia e os leva de volta à terra prometida, a boa terra, para Jerusalém, Esdras monta um púlpito, vocês poderão encontrar isso no seu livro, coloca numa planície, fica ali no púlpito atrás, convoca todo o povo, e a Bíblia diz que o povo passou um dia inteiro, glória a Deus, em pé, ouvindo Esdras ler a lei e explicar a lei. Vocês entendem isso? Me emociona, porque ficar um dia inteiro ouvindo Esdras falar não é brincadeira. Mas como nos lembrava antes dessa reunião o nosso irmão Josias,
quanto temor naquele momento. Ninguém ousava sair, ou se agachar, ou se assentar. Embora eu julgo, com a visão que tenho hoje, que não haveria nenhum problema se eles se assentassem todos. Mas estavam tomados de uma reverência, de uma necessidade profunda de conhecer a Deus, por uma reflexão que durou todo um dia. E assim também aconteceu nos dias da Reforma Protestante, quando depois de 1000 anos de catolicismo, os reformadores tiveram que gastar tempos e tempos no estudo minucioso da Escritura, no estudo das línguas originais em que a Bíblia foi escrita, estudo do hebraico, estudo do grego, do aramaico, da cultura, do pensamento, da teologia judaica, para então resgatar os princípios perdidos. Então nós estamos dentro de um processo histórico, não é verdade? Ou não? Nós somos parte do mesmo povo, embora em dispensações distintas, em períodos um tanto diferentes, mas com um só objetivo. Nós somos parte de um processo histórico de um povo que de tempo em tempo parou para refletir e para buscar o conhecimento, para relembrar, para revitalizar, para reaver os sentimentos nobres que Deus plantou em nós em relação à sua pessoa e à sua obra. Amém? Então o texto que nós lemos aqui essa manhã é um texto que nos leva a uma perspectiva e a um alvo a ser alcançado. Mas pastor, por que esse texto de Efésios 1:9 é crucial? Por que você o escolheu para ser o texto do qual parte todas as demais ideias e doutrinas? Ora, é porque nele nós temos a revelação explícita da vontade de Deus. Quer ver? Veja comigo. O versículo 9 diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade. Vocês sabiam que a vontade de Deus, até então, no tempo de Paulo, dos apóstolos, era uma vontade misteriosa? Alguém poderia falar assim, mas como pode ser uma vontade misteriosa, uma vontade velada, se o povo de Israel não conhecia a vontade de Deus, não? Conhecia ainda em sombras e figuras. Moisés não podia compreender a vontade de Deus na sua íntegra. Nem Salomão, que quando edificou aquele templo em conformidade com a planta que Deus revelou a Moisés no Monte Sinai, mesmo tendo ele uns lances de revelação, porque quando ele dedicou o templo, ele disse: Senhor, aqui está esse templo dedicado a ti, mas bem sabemos que tu não habitas em templos feitos por mãos humanas. Constrói-se um templo para a habitação de Deus, mas se reconhece que Deus não pode ser contido em um templo feito por mãos humanas. Então Salomão tem um lance de revelação, mas não podia ainda assim compreender a vontade de Deus, porque a vontade de Deus se mantinha ainda ocultada dos séculos e das gerações. E aqui está, desvendando-nos. O Senhor vem a desvendar a sua vontade, ou melhor dizendo, desvendar o mistério da sua vontade. Então é por causa dessa vontade revelada que nós estamos aqui esta manhã. É por causa dessa vontade revelada que nós um dia começamos, no mês de dezembro de 1999, em busca desta vontade. Meu querido irmão, se você entrou aqui há 1 ano, há 10 anos, há 5 anos, há 4 anos, há 3 anos, não importa, você precisa estar claro de que você está adentrando e sendo inserido numa igreja que não existe para si mesma, que não existe por causa dos seus próprios ideais particulares,
humanos, porque isso se conquista em qualquer outro lugar, mas você está inserido numa igreja que tem como alvo o cumprimento da vontade de Deus. O mistério da sua vontade nos é revelado. Versículo 9 de Efésios capítulo 1. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Vontade esta que é segundo o seu beneplácito. Olha a quantidade de informações que temos. Primeiro, Deus tem uma vontade. Segundo, essa vontade nos será revelada. Terceiro, a vontade de Deus está em conformidade com o beneplácito do coração de Deus, porque Deus tem coração e porque Deus tem vontade. Deus tem uma vontade, essa vontade está de acordo com o beneplácito. A palavra beneplácito quer dizer com o bom prazer do seu coração. E que vontade é essa? E que prazer é esse do seu coração? Está aqui. Que propusera em Cristo. Sabiam que a vontade do coração de Deus, sabiam que o bom prazer do Pai está proposto no Filho? Sabiam disso? Lá estava Jesus, dentro das águas do Rio Jordão, quando João Batista o batizou, e diz a Escritura, ao sair da água, o Espírito Santo desceu sobre Jesus Cristo em forma corpórea de pomba, e a voz do céu que dizia: este não é aquele, não é você, não é a igreja A, B ou C, a denominação A, B ou C. O universo olhava naquele momento para o Filho de Deus. Este é o meu Filho amado. É o Filho, como diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13, do amor do Pai. Por isso diz João no capítulo 1, versículo 18, é o Deus unigênito que está no seio do Pai. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Você perguntar: Deus, onde está o teu prazer? Onde está a tua vontade? Ele não lhe dirá: nos seus cabelos, minha serva, que de tão grande já rasteja pelo chão, parece mais um Rapunzel. Ele não dirá isso. O que ele dirá? Ah, Jesus, o meu prazer está no meu Filho. Sim, Senhor, mas e onde vai dar isso? Porque se nós recorrermos à história, se nós voltarmos lá no passado da eternidade e viermos caminhando com Deus, observando os passos de Deus, como a Bíblia diz que Deus revelou os seus caminhos a Moisés, ou seja, o que ele estava fazendo naquela ocasião, e Deus nos tem revelado os seus caminhos, o que ele vem fazendo, o que ele fez, o que ele está a fazer e o que ele fará. Então nós vamos observando todos esses passos, e como que chega no tempo da dispensação, a dispensação da plenitude do tempo, o Filho então se encarna, se faz homem, cumpre o plano de redenção, se torna então o Salvador do homem.
se torna o cabeça da igreja, nós sabemos de sua vinda. Então há todos esses aspectos escatológicos em relação à pessoa do Filho de Deus. Mas tudo isso, todo esse caminhar, converge num ponto de fuga. Converge num ponto central estabelecido por Deus. Toda a história de Deus, entenda isso no seu coração, caminha para um fim. Nada Deus fez senão visando a este fim. Veja, versículo 9 de Efésios 1: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer, aqui está a revelação da vontade, de fazer, Deus fará. Diga comigo, Deus fará convergir nele, no Filho, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. O diabo não gosta disso. Momento do qual todo joelho se dobrará e toda língua nos céus, na terra e debaixo da terra confessará. Não está dito que as línguas haverão de falar, porque é muito pouco falar, mas diz confessarão. Deverá reconhecer, deverá se prostrar diante dele e falar: Jesus é o Senhor. Então, a partir dessa introdução do que se conhece como vontade de Deus, nós devemos caminhar com cautela nessa doutrina. Por quê? Porque Cristo, como sendo a totalidade e a universalidade da vontade do Pai, Cristo então é um mistério também. Se entender que tudo deve convergir no Filho, porque assim o Pai determinou, de acordo com a vontade do seu coração, é apenas a revelação inicial do mistério. Porque o próprio Cristo, como pessoa divina, humana, constitui o mistério. Muito bem, queridos, vocês acabaram de ouvir a mais uma ministração da Palavra de Deus, ministração esta riquíssima, que certamente acrescentou muito aos corações de todos vocês. E se vocês então desejam saber mais, conhecer ainda mais a respeito da Bíblia, receber mais ministrações que possam alterar ainda mais o curso de vossas vidas, do vosso coração, se vocês desejam ser edificados juntamente com o povo que de fato invoca o nome do Senhor e busca satisfazer-lhe a vontade, então esteja conosco. Esse é o nosso endereço aí no seu televisor, QNN 17, conjunto H, lotes 46 a 48, na Ceilândia Norte, próximo à Fundação Bradesco. Vocês todos são os nossos convidados. Venha ainda neste domingo, às 18 horas, ouvir uma ministração ao seu coração. Tenha um bom sábado e Jesus Cristo é o nosso Senhor.